Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira, a segunda desse mês de novembro, já entrando na reta final desse ano de 2021, e nós temos hoje mais uma oportunidade de nos assentarmos aos pés do Senhor e continuar ouvindo a respeito da sua palavra poderosa. Por isso, pegue aí mais uma vez a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e vamos juntos para mais essa aula com o Pastor Helder. Eu costumo dizer que o grande desafio da raça humana é aprender a se relacionar. Eu tenho certeza absoluta que eu estou correto nessa minha proposição. E quando eu digo que o grande desafio da raça humana é aprender a se relacionar, eu quero dizer com isso que ele tem que aprender a se relacionar em 3 esferas. Primeiro, o ser humano para com Deus. Ele precisa aprender a se relacionar com Deus. Segundo, o ser humano para consigo mesmo. E terceiro, o ser humano para com o seu próximo. Essas 3 esferas do relacionamento humano determinam a sua passagem por este mundo e no mundo por vir. E a pessoa que aprende a se relacionar da melhor maneira possível nessas 3 esferas são pessoas que vivem melhor nesse mundo, que são mais felizes, que são mais, vamos dizer assim, que passam melhor nesse mundo. Aquele que aprende a se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A aula de hoje tem muito a ver com isso, com relacionamento. Aprender a se relacionar com Deus, consigo e com o próximo. Abra sua Bíblia para Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 30 até o verso 44. E nessa passagem de Marcos 6, de 30 a 44, nós iremos tirar algumas lições acerca do relacionamento dos apóstolos com Jesus Cristo. E ao tirar essas lições, aplicar princípios, para nossas vidas. Do relacionamento dos apóstolos para com Jesus, nós possamos aprender para aplicar nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus
abençoe a leitura da sua palavra. Bom, essa passagem aqui, como eu falei, tem muito a ver com relacionamento. Feliz é o homem, a mulher, que aprende a se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E você pode dizer, pastor, o que é que eu preciso aprender para me relacionar bem com Deus, comigo mesmo e com o próximo? Então, nessa lição aqui, nós vamos tirar, nessa passagem, nós vamos tirar algumas lições. Eu vou dividir essa pregação em duas, porque as lições são muitas. Então, eu vou dar hoje pelo menos 4 lições, hoje, e deixarei mais outras lições, talvez 4 ou 5, para a próxima semana. Então, quais seriam os princípios que nós tiramos dessa passagem para aprender a nos relacionar bem com Deus, conosco e com o próximo? O primeiro princípio está no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O primeiro princípio é voltar à presença de Jesus. Voltar à presença de Jesus todos os dias. Todos os dias voltar à presença de Jesus e contar a Jesus tudo o que foi feito durante aquele dia. Esse é o primeiro princípio. Para uma pessoa aprender a se relacionar bem com Deus, ela tem que estar na presença de Deus todo dia. Ela tem que voltar à presença de Deus todo dia. Às vezes nós imaginamos que estar na presença de Deus é estar na igreja ou estar no culto. Isso também é estar na presença de Deus, claro. Mas não é só isso. Você pode voltar à presença de Deus todo dia, o dia todo. Conversar com Deus. Falar das suas lutas, das suas dificuldades, das suas alegrias, das suas vitórias, das suas conquistas. Agradecer a Deus. Não precisamos estar na igreja de joelhos para agradecer a Deus. Podemos fazer isso no dia a dia, como disse Jesus, como disse Deus no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6. E ao se assentar, e ao levantar, e ao caminhar, e aí para o trabalho, voltar do trabalho, voltar falando com Deus. Obrigado, Deus, pelo dia de trabalho, obrigado por essa bênção. Senhor, me ajuda a resolver aquele problema. Senhor, me dê sabedoria para tomar a decisão correta. Me dê sabedoria para resolver uma situação que eu preciso resolver. Senhor, me dê inteligência no meu trabalho para tomar decisões corretas. Enfim, voltar à presença de Deus é isso. É conversar com Deus, relatar tudo o que aconteceu durante o seu dia a Deus. Não só durante aquele dia, mas coisas que aconteceram na sua vida recentemente, que você lembrou daquele momento e agradece a Deus pelo livramento, pelo milagre, pela cura, pela restauração. Nós vivemos num mundo muito materialista em que as pessoas não enxergam mais Deus, infelizmente. Não se consegue se relacionar corretamente com Deus. Então esse princípio de voltar à presença de Jesus e relatar tudo quanto aconteceu, tudo que houve, é importantíssimo. Como está aqui no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito. Esse é o primeiro princípio, meu irmão, para você aprender a se relacionar bem com Deus. É contar para Ele, é conversar com Ele, é falar com Ele, é agradecer, é suplicar, é pedir sabedoria, orientação para as lutas, desafios, conquistas e vitórias, tristezas e alegrias que aconteceram na sua vida. Isso me leva para o segundo princípio, está no versículo 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O segundo princípio aqui é o que eu chamo de descansar no Senhor. Veja bem, descansar no Senhor. Eu sei que hoje em dia é difícil aplicar esse princípio, mas aqui tem algumas coisas importantes. Veja bem, Jesus não é injusto de ver os seus servos trabalhando, cansados, de servir, de trabalhar no reino e na obra de Deus, e ele colocar mais fardo naquela pessoa que está cansada. Jesus não faz isso.
Se tem uma pessoa que respeita o princípio do repouso, do descanso, é Deus. Por isso que ele criou o repouso e o descanso semanal, né, anual, para nós. Porque ele sabe que nós precisamos desse descanso, desse repouso. E olha aqui o exemplo na prática. O que Deus ensinou lá no Antigo Testamento, de tirar um dia para descansar, para repousar, Jesus está aplicando aqui na prática com os seus ministros, mostrando que entre ele e Deus não há diferença, não há choque, não há conflito, não há contradição. Então ele diz, olha, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então Jesus ele não é injusto de exigir dos seus servos o que eles não podem fazer ou não podem dar. Não coloca um fardo além do que eles podem carregar. Não exigem deles um trabalho que eles não podem fazer. E não levam os seus servos à exaustão, ao estresse, ao cansaço, sabe? A ficar totalmente debilitado de tanto trabalhar. Jesus não faz isso. Ou você faz por não saber se relacionar com Deus, não conhecer esse princípio no relacionamento com Deus. Outras pessoas podem fazer com você, mas Deus não faz. Ou você falha nesse princípio, ou os outros falham com você, mas Deus não falha. Então é o princípio de descansar no Senhor. Como eu comecei dizendo, esse princípio hoje é difícil de fazer, de se aplicar. Porque o que nós temos mais hoje é comodismo do que pessoas ativas no reino de Deus. Hoje são poucas as pessoas que Deus pode dizer o seguinte, olha irmão, meu filho, minha filha, descansa um pouco, você está muito cansado do trabalho. Existe, realmente existe muitas pessoas que se desgastam no trabalho de Deus e até exageram, sem se preocupar com a sua saúde e consigo mesmo. Existe. E Deus já está dizendo para eles há muito tempo, ó, vem de repousar um pouco. Mas a realidade, isso é exceção, porque a realidade, a regra, é nós termos muitas, mas milhões de cristãos totalmente descompromissados, totalmente que não coloca, como diz no Ceará o provérbio, não coloca um prego numa barra de sabão para ajudar no reino de Deus. Mas, para aqueles que se esforçam no trabalho, se desgastam no trabalho do reino, é importante esse princípio, porque é o próprio Deus quem chama, é o próprio Jesus que chama. Vinde repousar um pouco à parte. Estes aqui, Jesus chama para descansar no Senhor. Aqueles que não fazem nada, não usam nem um pouco do seu tempo para o reino de Deus, aqueles descansam do Senhor. Isso é errado. Uma coisa é descansar no Senhor. É isso aqui que Cristo está fazendo com os apóstolos. Outra coisa bem diferente é descansar do Senhor. É tirar férias de Jesus, tirar férias de Deus e tirar férias do reino de Deus. Isso não pode, isso é errado. Nós temos sim que trabalhar, servir para o crescimento do reino de Cristo. E no momento que você estiver cansado, porque cansa. No momento que você estiver exausto, porque fica. O próprio Deus vai dizer para você, para um pouquinho, vem aqui descansar no Senhor. Vamos aqui para um lugar à parte, repousar, porque ele aplicou esse princípio quando ele caminhou pela terra junto aos seus apóstolos. Isso me leva ao terceiro princípio. O terceiro princípio está no versículo 32, que é o princípio do tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Olha só o versículo 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Foram, porque eles não tinham tempo. Esse princípio de tempo a sós com Deus é importantíssimo também. É você e Deus. Você, mais ninguém. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seu pastor, nem sua igreja, nem seus irmãos na fé. Não, é você e Deus. Um tempo a sós com Deus. Um tempo para meditar, um tempo para orar, um tempo para recarregar a bateria, um tempo para confessar. Aí um momento bom de confissão é nos momentos a sós com Deus. Confissão. É um momento de você ministrar a si mesmo,
diante de Deus, diante da palavra de Deus. Tempo a sós com Deus. Isso eu sinto falta. Quando eu estava no seminário, nós tínhamos esse princípio. As aulas começavam às 7 horas da manhã e até meio-dia de aula. Então, quando era 7 horas da manhã, nós íamos para a sala de aula. Quando era 9 horas, tocava tipo assim uma sirene no seminário. Bem alta essa sirene tocava. Naquele momento que a sirene tocava 9 horas, parava tudo. Tudo parava. Parava a cozinha, parava professores, alunos, funcionários, ninguém mexia uma palha, era lei. Tipo a lei dos medos e dos persas que não podem revogar. Então, quando a sirene tocava no seminário, era um campus enorme, tipo americano mesmo, era um cenário americano, com aquele campus, tipo aquelas faculdades americanas, né? O cenário Batista do Cariri. Então, quando a sirene tocava, parava tudo. E todo mundo procurava um lugar e tirava 15, se eu não me engano, 20 minutos a sós com Deus. Oh, que tempo bom foi aquele! Que tempo abençoado foi aquele! E esse princípio eu carrego muito na minha vida até hoje. Aqui e acolá eu ando falhando por causa do corre-corre aqui de São Paulo, essa vida nossa agitada, tem semanas que é realmente muito difícil. Hoje mesmo eu estou muito cansado, mas é um princípio muito importante que eu carrego, esse tempo a sós com Deus, nem que seja 15 minutos, você e Deus. E naquele tempo do seminário eu me lembro que eu ia para um lugar que era como se fosse uma calçada bem alta, era um pátio onde havia a formatura e era chamado anfiteatro lá, né? Mas era um anfiteatro bem alto e as galhas das árvores caíam por cima do anfiteatro, do piso, do chão do anfiteatro, do piso do anfiteatro, as galhas das árvores. Então tinha muito cajueiro, tinha muito pé de piqui, e aqueles galhos enormes do cajueiro caíam, ou da castanhola, caía por cima do pátio, do anfiteatro. Então eu ia para lá e ficava literalmente sentado, né, na beira do anfiteatro, e aquelas galhas debaixo da galha das árvores, a galha das árvores por cima de mim, eu tocando assim as folhas. O tempo abençoado, aquele tempo de momento a sós com Deus. Isso é a única coisa que eu me lembro do seminário que mais me faz falta. Outras coisas me fazem falta, me trazem lembrança. Mas no meu tempo de seminarista, a coisa que eu mais me lembro, que eu mais sinto falta, é aqueles 15 minutos de a sós com Deus lá no anfiteatro, debaixo daqueles galhos de árvore de caju. Eu sinto falta. Quarto princípio, meus irmãos. Quarto princípio está no versículo 33 e 34. Diz assim: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Bom, nesses dois versículos nós temos algumas lições, mais de uma. Mas eu vou resumir pelo menos em duas, para não ficar muito longo. O quarto princípio é a realidade de um Deus misericordioso. Eu vou explicar para você. Diz que quando Jesus foi para o outro lado, no versículo 33, quando as pessoas viram ele partir para um lugar a sós com seus discípulos, algumas pessoas viram e correram para lá, reconheceram que era ele e correram para lá. Na verdade, Jesus subiu a montanha onde provavelmente ele vai celebrar, ele vai discursar o Sermão do Monte. Ele foi para aquelas bandas lá da Galileia, nas montanhas. Só que algumas pessoas viram e foram até eles. Diz o texto que correram para lá a pé. E era uma multidão de todas as cidades. Quando Jesus viu aquele povo correndo atrás dele, mesmo ele dando um recado claro, que ele ia sair com seus discípulos, ia se retirar, ia ficar no lugar sós e ia descansar com seus discípulos. Mesmo ele dando esse recado claro.
Mas as multidões foram ainda assim até ele. E quando desembarcou, Jesus, olhando aquela grande multidão, não diz o texto que Jesus ficou com raiva, ficou irritado. Não diz que Jesus falou assim, olha, vocês não dão nenhuma folga para nós, vocês querem só venha a nós, calma, a gente tem que descansar também. Você não vê Jesus falando isso. Diz o versículo 34 que quando ele viu aquela grande multidão, diz o texto que ele compadeceu-se deles. É a realidade de um Deus misericordioso. No nosso relacionamento com Deus, nós temos que entender que nós temos um Deus extremamente misericordioso. Ele olha para aquelas multidões e diz, compadeceu-se deles. E a palavra compadeceu-se que aparece aqui, ela é extremamente interessante na língua grega. É uma palavra que denota uma emoção íntima forte. É aquela situação em que você olha para acontece alguma coisa e que mexe com você por dentro, sabe? Aquele negócio que você sente a emoção. Você está narrando alguma coisa, lembra de alguém que faleceu, um amigo, um irmão, ou de uma situação que você passou, alguma coisa que mova seu íntimo, que mexe com você. Então você está falando algo, de repente você se emociona. Se emociona que embarga a voz, que faz você chorar na hora que você está falando. Essa palavra aqui descreve essa emoção íntima que a pessoa sente. Em outras palavras, quando Jesus viu aquela multidão correndo a pé de todas as cidades ao seu encontro, que ele olhou, ele se moveu no seu íntimo. Ele se emociona. E se emociona porque ele é um Deus misericordioso. É um Deus que se preocupa comigo e com você, apesar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Apesar de nós não merecermos, apesar de sermos pecadores. Ele olha para mim e para você e se compadece de nós. Quando nós corremos para Ele, quando nós o buscamos, quando nós corremos para os seus braços, para os seus ensinos, para a sua palavra, quando nós corremos para a sua promessa de salvação e vida eterna, quando nós corremos para esse Deus que deu sua vida por mim e por você, Ele se compadece. É da natureza dele. Ele não fica com raiva. Ele olha para aquela multidão e diz, ô povo chato, ô povo que não tem noção, não tem... Não. Quem faz isso são os homens. Eu faço isso, você pode fazer isso. Os homens fazem isso, nós fazemos isso. Mas Cristo não faz. Ele jamais rejeita um pecador que corre ao seu encontro, que corre ao seu abraço. Jamais. Em lugar nenhum da Bíblia. Por isso que ele mesmo nos incentiva dizendo, de longe se me deixou ver o Senhor, por isso com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Por isso que ele mesmo nos exorta dizendo, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Acho que é melhor dizendo, é o contrário. Buscai o Senhor, invocai o Senhor enquanto ele está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É Ele que lhe diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Ele que nos diz isso. É Ele que nos manda ir junto às massas, às multidões, ide, pregue o Evangelho. Por quê? Porque é a realidade de um Deus misericordioso. Ele olha para aquelas multidões, correndo até Ele e diz, são ovelhas e não tem pastor. Ele tem compaixão, se compadece delas. E veja que na continuação ele passa a ensinar-lhes muita coisa. Já estava ensinando, se retira para poder descansar um pouco com os seus discípulos, a multidão vai ao encontro dele e ele volta para a multidão e ele continua ensinando. A natureza de um Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus. Que por incrível que pareça, muitos cristãos, muitos crentes, até hoje não conseguem entender, não conseguem se relacionar com Ele
compreendendo a sua natureza misericordiosa. Muitos cristãos não conhecem isso. Jesus nunca fica irado, nunca fica com raiva de um pecador arrependido, nunca. Ele tem prazer em receber todos aqueles que os buscam com sinceridade de coração, com sinceridade de alma. Todos que o buscam, ele recebe. Todos. Desde que você busque de coração, de todo o teu coração. Mas aqui ainda um outro princípio. Eu falei que havia vários princípios do versículo 33 e versículo 34. Eu estou resumindo porque eu já falei 4 princípios, eu não quero esticar muito, mas eu quero ainda pontuar uma outra coisa, que eu até já adiantei um pouquinho. Nesse versículo 33 e 34, além dele se mostrar um Deus misericordioso, a realidade dele, a natureza dele, que é de um Deus misericordioso, essa frase aqui, quando ele olha para aquela multidão e diz, são ovelhas que não têm pastor. Na realidade, ele está citando uma profecia do Antigo Testamento. Mateus 6,34, ele está citando frases já do Antigo Testamento. 1 Reis 22,17 fala isso, 2 Crônicas 18,16 fala isso e por aí vai. Então ele está citando uma passagem do Antigo Testamento. Acompanhe o raciocínio. Quando ele olha para aquela multidão correndo atrás dele, ele detecta o problema. Aquela multidão está perdida porque falta a eles um pastor que os guie, que os apacente, que o ensine. Mas pastor, esse povo aqui é o povo de Israel, o povo que tinha rabinos, que tinha escribas, que tinha fariseus, que tinha sacerdotes, sumos sacerdotes. Era o povo por exemplo, da sinagoga, que era mais ou menos a nossa escola bíblica dominical ou um seminário moderno. Havia sinagogas que eram seminários extremamente avançados em termos de teologia judaica. Como assim? Olha que coisa interessante. Com todo esse aparato institucional, com todo esse aparato religioso, com todas essas classes de sacerdotais, havia doutores, mestres, evangelistas, havia de tudo, doutores, mestres, evangelistas, saduceus, fariseus, escribas, como eu acabei de falar, sacerdotes. Com tudo isso, aquelas pessoas estavam perdidas, porque não tinham aprendido a se relacionar com Deus. E nesse momento vale lembrar a frase de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Toda a institucionalização religiosa de Israel não conseguiu fazer com que aquelas pessoas conhecessem Deus verdadeiramente. Mas Jesus faz com que nós possamos conhecer Deus verdadeiramente. Jesus não só nos faz conhecer Deus verdadeiramente, como Ele é o caminho para conhecer Deus, Ele é a porta para entrar no conhecimento de Deus, e Ele é aquele que nos toma pela mão e nos coloca na presença de Deus para aprendermos realmente de Deus. É por isso que Ele diz, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. E outra coisa interessante nesse texto aqui, é que ao olhar para aquelas pessoas, repetindo já o que eu falei no início, né, que não tem raiva, ele não fica com raiva, não fica com desdém, não. Ele se compadece e diz assim, olha, são ovelhas que não têm pastor. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nós temos no nosso meio muitas pessoas como essas. Muitas. Andando na Dutra para cima e para baixo, peregrinando das cidades do interior de São Paulo, da capital e de outros estados desse país. Nós temos pessoas correndo de um lado para outro. E muitas vezes nós queremos discutir com elas, debater com elas. Às vezes nós temos vontade de encontrar com essas pessoas para dar, entre aspas, né, uma surra de Bíblia nelas. Porque elas não sabem nada de Deus. Então a gente tem mais prazer no debate.
em discutir, em debater com eles ou com elas, para nós ganharmos a disputa, o debate, porque eles não têm conhecimento de Deus e a gente tem. Então a gente pega esse conhecimento e faz dele um chicote para bater naqueles que não têm conhecimento, mas que estão correndo para um lado e para o outro atrás de Deus. Às vezes encontra Deus numa imagem, tentam encontrar Deus numa imagem, melhor colocado, acham que encontram Deus caminhando com cruz nas costas, acham que vão encontrar Deus adorando estatuetas e por aí vai, seguindo classes sacerdotais, e entre outros exemplos. Mas nós temos que ter, nesse momento, a atitude que Cristo teve. Em vez de olhar para essa multidão ignorante, sem conhecimento, sem saber nada de Deus, mas buscando, tentando chegar até Deus, ao invés de olharmos com raiva, com ódio, com deboche, com desdém, ao invés de olharmos para ela com vontade de dar uma surra de teologia, de doutrina, de Bíblia, nós devemos ter o sentimento que Cristo teve quando olhou para aquelas pessoas. Aquelas pessoas não precisam da nossa arrogância. Essas pessoas não precisam do nosso ódio. Essas pessoas não precisam da minha raiva, nem da minha teologia, nem do nosso conhecimento. Aquelas pessoas precisam da nossa misericórdia. Porque no fundo, eles não passam de ovelhas que não têm pastor. E que eu e você, muito bem, poderíamos fazer parte daquele grupo, como eu já fiz, como muitos que estão me ouvindo já fizeram parte daquele grupo, que queria Deus, mas não sabia como chegar até lá, que tinham vontade de conhecer Deus, mas não sabiam como conhecer Deus, que tinham desejo de se relacionar mais profundamente com Deus, mas não sabia como se relacionar com Deus. Em outras palavras, muitos de nós, muitos que estão assistindo essa aula, essa pregação, também já foi uma ovelha que não tinha pastor, que não conhecia o bom pastor, mas que Deus teve misericórdia de mim, de vocês, e nós aprendemos, nós chegamos ao conhecimento de Deus, a nos relacionar corretamente com Deus. Porque graças a Deus, o bom pastor olhou para nós, não olhou com raiva, pelo contrário, olhou com misericórdia, com amor, perdoou todos os nossos pecados. E nos apacenta até hoje e vai nos apacentar toda a eternidade. Porque olhou para mim, para você e disse, não, eles não precisam da minha ira, nem do meu ódio. Eles precisam do meu amor, da minha misericórdia. Por quê? Porque no fundo, são apenas ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que não conhecem o bom pastor. Ovelhas que não conhecem o bom pastor. Por isso, esse quinto e último ponto, eu destaco nesse quinto e último ponto o amor gracioso de Jesus. Ele, repito mais uma vez, em vez de despejar ira, despeja amor. São as ovelhas que não têm pastor. O amor de Cristo. Assim, nós vimos nessa primeira aula, vão ser 2 aulas desse texto, 2 aulas, nós vimos nessa aula aqui 5 lições acerca do relacionamento correto com Deus. Quais são essas 5 lições? A primeira lição é voltar à presença de Deus. Se você quer se relacionar corretamente com Deus, se você quer aprender a se relacionar corretamente consigo mesmo, se você quer aprender a se relacionar corretamente com o próximo, aprenda em primeiro lugar a voltar à presença do Senhor. Em segundo lugar, aprenda a descansar no Senhor. Em terceiro lugar, tire tempo a sós com Deus. Em quarto lugar, enxergue a realidade do grande Deus misericordioso. E em quinto lugar, enxergue o amor gracioso de Jesus Cristo.
Nessas primeiras 5 lições, se você colocar em prática, você já vai aprender a se relacionar melhor com Deus. Na próxima aula, nós continuaremos vendo lições do relacionamento de nós pecadores, dos discípulos de Jesus, para com o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, louvado seja Deus por essa aula, pela vida do pastor Helder, que semana após semana tem nos ensinado a respeito da palavra. Louvado seja Deus pela sua vida que tem acompanhado, pela nossa igreja. E por falar em igreja, eu quero te incentivar a continuar participando conosco das atividades, sejam nas nossas lives, que acontecem no YouTube, no nosso Instagram, ou nos domingos presencialmente. Eu quero te incentivar a estar conosco presencialmente nos domingos. Nós temos celebrações às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Se esforce para estar conosco. Nós muitas vezes nos acomodamos na transmissão ao vivo, no conforto do nosso sofá, mas o domingo é o dia em que nós devemos estar juntos para celebrarmos ao Senhor e juntos, olhando uns para os outros, podemos ouvir a sua voz falando conosco. Então, esteja conosco nesse próximo domingo. Nós te esperamos às 10 horas e nós te esperamos às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha um restante de quarta-feira abençoado na presença do Senhor.